João capítulo 21, Evangelho de Senhor Jesus, segundo escreveu o apóstolo mais jovem, o apóstolo João. E ele diz assim no capítulo 21, a partir do versículo 2. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e mais dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também iremos contigo. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado a Deus por estar aqui. Obrigado a Deus porque em determinado momento da vida de cada um de nós tivemos um encontro com o Senhor. Obrigado a Deus pela transformação que este encontro nos proporcionou a partir do momento que o Senhor veio morar em nós. Agora, Senhor, fala ao nosso coração, pois nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Preste atenção ao versículo 3. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Jesus havia dito aos discípulos que eles não iriam mais pescar. Em Lucas capítulo 5, no primeiro contato de Pedro com Jesus, Jesus se aproxima deles, eles estão no barco, e eles jogaram a rede a noite inteira, e eles não conseguiram pegar um peixe sequer. E então o dia está amanhecendo, eles estão lavando as redes, que um dos melhores momentos para você pescar é durante a madrugada, porque os peixes, por causa da iluminação, ou da lua, ou das luzes da cidade, eles se aproximam da superfície, e fica mais fácil, os cardumes sobem, e aí fica mais fácil você conseguir alcançá-los com a rede. E o dia está amanhecendo, eles estão lavando as redes, sem pegar peixe algum. E aí Jesus se aproxima deles ali, do barco, entra no barco, e Jesus diz a eles lá em Lucas capítulo 5, joguem a rede. E aí eles, olhando para Jesus, disseram: nós jogamos a rede a noite inteira, não pegamos coisa alguma. E Jesus diz: jogue a rede. E esse texto ele foge um pouco da nossa compreensão do mundo que nós vivemos, porque a palavra aqui traduzida como dizer, o verbo dizer, na verdade é elegein no grego, quer dizer, eles repetiam. Eles diziam elegtou, elegem Jesus Christos. Jesus Cristo dizia, mas dizia repetidamente: joguem a rede, joguem a rede. Ele insistia com eles lavando a rede, Jesus insistindo, dizendo: joguem a rede. E aí o apóstolo Pedro disse: Senhor, não pegamos coisa alguma durante a noite inteira, mas sob tua palavra nós vamos lançar as redes. Rede ao mar. E eles jogam as redes, e as redes vêm cheias, lotadas, e diz que os barcos quase afundavam de tanto peso que a rede possuía. Eles ficam ali temerosos por causa daquela experiência, mas ficam maravilhados também, porque quem é pescador sabe que se não há peixe do lado direito, não há peixe do lado esquerdo, não há como você pegar peixe, não faz diferença, porque um cardume é extenso. Às vezes os cardumes têm até dezenas de metros e até centenas de metros de extensão. Então não faz diferença se vai jogar a rede do lado direito ou do lado esquerdo. A diferença ali fazia é que tudo que estava acontecendo estava sob o comando de Jesus. E o que enriquece ainda mais esse texto é você parar e pensar que Jesus estava comandando os peixes. Isso mesmo. Jesus estava comandando os peixes.
disse aos discípulos: podem jogar, os peixes vão estar embaixo do barco na hora que vocês jogarem. Podem jogar. Senhor, nós não pegamos coisa alguma. E Jesus insistia: joguem as redes, podem jogar. Ou em outras palavras, Jesus está dizendo: eu comando até mesmo os peixes, para que eles possam vir parar embaixo do seu barco. Eu não sei se você consegue comandar alguma coisa na sua vida. Você sabe a dificuldade que é para orientar os filhos, comandar os filhos, não é isso? A dificuldade que é comandar uma empresa, a dificuldade que é comandar uma escola, e você faz de tudo e as pessoas quase sempre não obedecem, não se enquadram naquilo que você está mandando. Imagine mandar no peixe. Experimenta, tenta fazer isso. Coloca um aquário na sua casa, coloca um peixinho, você diga: peixinho, para o lado direito. Peixinho, agora para o lado esquerdo. O que você acha que vai acontecer? Isso aí mesmo. Nada. Jesus, ele comanda um cardume para que o cardume venha para debaixo do barco. Já que ele comanda um cardume, ele comanda qualquer coisa. Qualquer coisa que você possa pedir ao Senhor, você pode dizer: e isso é impossível que vá acontecer. Mas lembre-se disso, toda vez que você for orar, e você for colocar diante de Deus o seu pedido, e você pensar assim: será que isso é possível acontecer? Pensa, ele comandou um cardume de peixes para ficar embaixo do barco onde a rede seria jogada. E aquele que pode conduzir peixes, dar ordem e os peixes obedecerem, nada é impossível para ele. Não precisa pensar que Lázaro estava morto há 4 dias, Jesus chegou e ressuscitou Lázaro. Você não precisa pensar no filho da viúva de Naim, que estava indo para o cemitério, e Jesus parou o enterro e tocou nele e disse: eu te ordeno que você se levante. Não precisa pensar na filha de Jairo, pensa no peixe. Basta você pensar nisso. Ele mandou o peixe e o peixe obedeceu. Alguém que manda no peixe, manda em tudo, manda em qualquer coisa. E ele pode. E aí Jesus disse aos discípulos: vocês vão... Aí o discípulo disse, o apóstolo Pedro, ainda não era apóstolo, se aproxima e disse: Senhor, sai do meu barco, eu não sou digno do Senhor ficar aqui no meu barco. Nós aqui não somos dignos, nós somos pescadores e a gente está com a vida errada e a gente não é digno, nós não somos dignos. Jesus disse: eu também te digo que tu és Pedro, Simão, você é Pedro, a partir de agora, Petros, né? Nossa cidade bem sabe o que é Petrópolis. Tu és Pedro, você é uma pedra, e sobre você eu vou edificar a igreja. Mas eu quero dizer uma coisa: você nunca mais vai voltar a pescar peixes, você agora vai pescar almas para o reino de Deus. Irmãos, é mais fácil pescar alma do que pescar peixe. Do jeito que Jesus disse: vem para cá, peixe. Mais, agora para todo mundo aí, fica aí embaixo do barco. Você vai pegar almas. 3 anos e meio depois, Jesus havia sido preso, depois de realizar 35 milagres que estão registrados aqui, diz João no último capítulo. Não daria para escrever os livros de todos os milagres feitos por Jesus. E aí 3 anos e meio, quase 3 anos e meio depois, Jesus foi preso, foi crucificado, foi morto, foi sepultado numa caverna, e os apóstolos estão reunidos à beira do mar. E aí o apóstolo Pedro olha para o outro, tem aqui a narrativa dos que estavam ali, ele se entreolha e Pedro diz assim: vou pescar. Lá em Lucas capítulo 5, Jesus disse: você não vai mais fazer isto, você vai pescar almas. E eles: vou pescar, versículo 3. E aí os outros responderam: nós também vamos com você, ou seja, vamos contigo. Quando Pedro disse: eu vou pescar, e os outros disseram: nós vamos também. Você lembra que Jesus disse: Pedro, você não vai mais fazer isto, você não vai mais exercer essa atividade. E aí eles vão lá, jogam a rede a noite toda e não pegam coisa alguma. Uma das piores experiências na vida é quando a gente está patinando.
A gente quer sair do lugar e a gente não consegue. A gente estuda, até trabalha, tem lugar para trabalhar, mas a gente está patinando. A gente casa, mas continua patinando no mesmo lugar. Não há satisfação, não há realização na vida. Parece que a vida é um grande buraco, um vazio. Há um provérbio grego que diz que o coração contraria a física, porque quanto mais vazio, mais pesado ele fica. E aí eles dizem, vamos pescar. E eles jogam a rede, patinam a noite inteira e nada pegaram. Quando o dia está amanhecendo, Jesus havia ressuscitado, Jesus aparece e a versão é a mesma. To elegem, dizia ele, né? Jesus dizia repetidamente. Pegaram alguma coisa lá, o dia amanhecendo, romper da aurora, pegaram alguma coisa e eles estão lá no barco e eles se entreolham. E aí Jesus diz lá da areia, eles não estão reconhecendo Jesus, Jesus está longe. E aí diz, joguem a rede do outro lado. E aí eu já vi esse filme. Eles jogam a rede e a rede se enche. O apóstolo Pedro não quer nem saber de rede. Diz que ele pulou na água e foi nadando até onde Jesus estava. Foi imediatamente nadando até onde Jesus estava. Quando ele chegou lá, chegou primeiro, diz o texto bíblico, se você continuar lendo, tinha peixe no espeto sobre a brasa. Eu fico imaginando onde Jesus arranjou aquele peixe. Eu já disse para um amigo meu, imagina Jesus dizer assim, você, vem para cá para a areia, vem batendo, vem para cá, vem, isso, sem anzol, sem nada, vem, pode vir. Está lá na brasa o peixe. O texto faz questão de dizer isto. E aí Pedro se aproxima de Jesus, Jesus olha para ele e diz, Pedro, você me ama? Ele olha para Jesus e diz, sim, Senhor, eu te amo, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz para ele, então, apacenta as minhas ovelhas, ou seja, faz o que eu disse que você tem que fazer. Quando você acredita que tem que fazer o que você quer fazer, você atrapalha aquilo que Deus quer para a sua vida. Vou repetir. Quando você faz aquilo que você tem vontade de fazer por si mesmo, você atrapalha a vontade de Deus para a sua vida. Jesus disse, Pedro, vai então cuidar das minhas ovelhas. Ou seja, você está patinando a noite inteira. Eu não vou te abençoar, você pode jogar essa rede quantas vezes você quiser, que você não vai pegar coisa alguma. Quanta gente está vivendo assim, jogando rede, jogando, e vem vazia. E aí disse, você tem que fazer aquilo que eu coloquei para você, apacenta as minhas ovelhas. E pela segunda vez Jesus perguntou, Pedro, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, então apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus perguntou, Pedro, você me ama mesmo? Esse mesmo é terrível. Eu lembro que eu estava dirigindo uma vez de Vitória para o Rio de Janeiro e tinha uma placa assim, não ultrapasse o limite de velocidade. A placa estava ali. Alguns metros à frente havia outra placa dizendo, não ultrapasse o limite de velocidade mesmo, bem grande. Eu nunca tinha visto uma placa daquela. Pé no freio na mesma hora. Você me ama, Pedro? Mesmo. E aí Pedro faz uma declaração, creio que universal, para todos nós, de todos nós. Senhor, tu sabes todas as coisas. O grego tem tempos, as declinações do grego são parecidas com do latim, do alemão também. E você tem ablativo, acusativo, dativo, são tempos, né, para declinações, mas você tem aoristo.
E o Oswaldo, que é mais antigo, deve ter estudado latim, deve lembrar de alguma coisa nesse sentido, essas declinações. Não, eu aprendi depois, irmãos. E o Aurício faz a reconstrução dizendo assim: eu não consigo esconder. Pedro diz: o Senhor sabe de todas as coisas. Ou seja, eu não consigo esconder que eu pequei, que eu menti, que eu cortei a orelha de soldado, que eu neguei o Senhor 3 vezes. O Senhor sabe de tudo. Aí ele termina dizendo: mas o Senhor sabe que do meu jeito eu amo o Senhor. É a minha maneira, com as minhas limitações, as minhas dificuldades, o Senhor sabe que eu amo o Senhor. Aí Jesus diz: então, Pedro, vai fazer o que eu disse que você tem que fazer. A sua vontade pode estar atrapalhando a vontade de Deus. T.B. Maston escreve um livro, um livreto, A Vontade de Deus e Sua Vida, falando que ele gasta o livreto inteiro falando só sobre a vontade de Deus, e a sua vontade ele deve gastar um parágrafo só no início do livro, porque a vontade de Deus é mais importante. Vai cuidar. Desse dia em diante, quando você lê esse texto, poucas páginas depois, por exemplo, Atos capítulo 5, você vai encontrar Pedro caminhando depois do Pentecostes. As pessoas colocavam pessoas enfermas na rua para que a sombra dele passasse sobre as pessoas e elas fossem curadas. Já imaginou? Valeria a pena ter ido pescar e viver da pesca? Claro que não. Se você se agarrar àquilo que você acha que vale a pena, você pode estar perdendo o mais extraordinário de Deus para a sua vida.